Bom dia, queridas e queridos alunos do curso de Direito do 7º período da PUC-Ser, tudo bem, queridos? Como é que estão? Espero que esteja tudo ótimo, espero que essa situação caótica toda causada pelo risco de pandemia do coronavírus passe rapidamente e tudo volte às condições de normalidade, né? Espero que estejam todos bem. Bom, a gente vai dar início hoje à nossa primeira série aí de vídeos, a nossa primeira aula da série de vídeos que nós vamos ter pelo menos até o dia 31, aí nessa transmissão de conteúdo por via de acesso remoto, e nós vamos dar continuidade aos conteúdos que estavam sendo ministrados em sala de aula, ok, pessoal? Eu vou tentar gravar vídeos mais curtinhos para não ficar cansativo para vocês. Nós falávamos em sala de aula a respeito do primeiro ato do cumprimento de sentença, que é a redação da peça que encaminha o requerimento de cumprimento do título executivo, da obrigação contida no título executivo judicial, que inicia o cumprimento de sentença, aquela petição simples, né? Então, estamos na primeira etapa aí do cumprimento de sentença, falando ainda dos requisitos para a confecção dessa petição, que leva até o juiz competente a pretensão de executar obrigações contidas em título executivo judicial, né? Estávamos falando na última aula a respeito, falamos de competência para execução dos títulos judiciais, a competência que está prevista lá no artigo 516, falamos de legitimidade ativa, né? No tocante à legitimidade ativa, quem pode ser exequente no cumprimento de sentença, e essas regras também valem para a execução de título executivo extrajudicial. A gente tem os legitimados ativos originários ou ordinários, que são os credores, tal qual inseridos no título, né, a quem a lei confere título executivo. O credor é o exequente originário, e no cumprimento de sentença, via de regra, o credor ou exequente é considerado o vencedor da fase de conhecimento. Temos os legitimados extraordinários, demos exemplos aí na última aula de alguns legitimados extraordinários, que são aqueles que, por autorização legal, têm legitimidade de ir a juízo em nome próprio, reivindicar o cumprimento de direito alheio, né, a reparação de direito alheio. Demos exemplos aí das ações civis públicas, né, e o Ministério Público, a Defensoria Pública, associações constituídas há mais de um ano com pertinência temática, União, estados, municípios, fundações, autarquias, empresas públicas, sindicatos, partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Todas essas pessoas são entes coletivos que, segundo o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública e artigo 82 do Código de Defesa do Consumidor, possuem legitimidade extraordinária para figurarem como parte autora de ações coletivas e, portanto, também podem promover cumprimento de sentença de ações coletivas, né? E são legitimados extraordinários. Demos exemplo também falamos um pouquinho do termo de ajustamento de conduta, que via de regra é título executivo extrajudicial. Falamos da legitimidade ativa derivada ou superveniente, prevista lá no artigo 778, parágrafo 1º. Falamos da legitimidade do espólio, dos herdeiros, sucessores do credor, da legitimidade do cessionário, quando o direito resultante do título executivo é transferido por meio de ato intervivos, através de cessão de crédito. Falamos da subrogação, nos casos de subrogação legal e convencional. Todo esse material está disponibilizado para vocês no SGA por meio dos slides da aula na parte de teoria geral da execução. Tá? Falta nós tratarmos de duas questões relativas à legitimidade ativa na execução, no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial. Tem legitimidade ativa para promover cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial também o ofendido, ainda que não figure no título executivo, e aí referindo especificamente ao caso de execução de título
judicial o ofendido nos casos de sentença penal condenatória, ou seja, a vítima, né, de um delito, ainda que ela não figure como parte no processo penal, ela tenha sido ofendida diretamente pelas consequências do delito, mas a gente sabe que, via de regra, nas ações penais públicas incondicionadas ou condicionadas à representação, a vítima não é parte, apesar de sofrer as consequências danosas, delituosas, né, decorrentes da infração penal. Como a gente já trabalhou ao tratar dos títulos executivos judiciais, a sentença penal condenatória transitada em julgado, que impõe ao ofensor, né, ao agente criminoso, a aplicação de uma sanção penal, ela traz consequências extrapenais, né, que são suportadas via de regra pela vítima, ou seja, o ilícito penal ele também possui consequências cíveis que vão justificar a reparação de danos à vítima. Essa reparação de danos, via de regra, o patamar mínimo de indenização ele deve ser fixado na sentença penal condenatória. Caso a sentença não faça isso, já que, via de regra, o processo penal não se centra num exercício de cognição a respeito das consequências suportadas pela vítima, então somente no juízo de autoria e materialidade a respeito da existência do delito, né? Se a sentença penal condenatória não fixar esse valor mínimo de indenização para a vítima, ainda assim a sentença pode ser objeto de liquidação de sentença no processo civil e a partir da liquidação, ou seja, quantificação do valor de indenização lá através de uma ação cível para liquidação, eu vou ter aí o elemento que faltava para a formação do título executivo judicial da sentença penal condenatória, que é a liquidez. A partir disso, a gente continua nos próprios autos em que a gente iniciou o procedimento de liquidação para promover o cumprimento de sentença. E, via de regra, quem vai promover tanto a liquidação dos danos quanto o cumprimento de sentença? Ora, a vítima ou seus sucessores, no caso de falecimento da vítima, né? Então, o ofendido, ainda que ele não figure no título executivo, ainda que ele não seja parte lá no procedimento penal do qual se originou o título executivo, que é a sentença penal condenatória, ele pode ser exequente no juízo cível ao ser titular da pretensão de indenização, de cobrar, né, o valor de reparação pelos danos suportados em razão da prática da infração penal. Ok, pessoal? Um outro legitimado do ponto de vista ativo, que pode ser exequente no cumprimento de sentença, é o advogado. O advogado ele é titular dos honorários sucumbenciais, que têm natureza alimentar e que pertencem a ele. Além disso, o advogado também é titular dos honorários contratuais, que, via de regra, são estipulados por um título executivo extrajudicial, que é o contrato de prestação de serviços. Desde que esse contrato esteja assinado pelo cliente, pelo advogado e por duas testemunhas, fixando um valor X de honorários, se esse valor não for pago espontaneamente pelo cliente, o contrato de honorários é um título executivo extrajudicial, assim como a sentença no tocante à parte da fixação da verba sucumbencial também é título executivo judicial. E aí, caso a sucumbência não seja paga espontaneamente pela parte vencida, compete ao advogado titular dessa sucumbência promover o cumprimento de sentença para cobrar essa despesa, né? Esse direito que é próprio do advogado. A previsão legal de que o advogado pode ser exequente, tanto no cumprimento de sentença, quanto para cobrar a sucumbência, para executar a sucumbência, quanto na execução de título extrajudicial, cobrando seus honorários contratualmente fixados, em caso de inadimplemento, está prevista nos artigos 23 e 24 da Lei 8906, que é o Estatuto do Advogado, o Estatuto da OAB. Ok, pessoal? Seguindo aí, pessoal, compete nos falarmos um pouquinho de sujeitos passivos, ou seja, quem pode ser parte executada, tanto no cumprimento de sentença quanto na execução de título extrajudicial.
A legitimidade passiva ela é regida pelo artigo 799 do CPC. Bom, a legitimidade passiva, da mesma forma como ocorre na legitimidade ativa, pode ser dividida entre devedores originários ou legitimados ordinários, sucessores do devedor originário e apenas responsáveis. O devedor originário é aquele reconhecido como tal no título executivo. Em se tratando de cumprimento de sentença, o executado é aquele, obviamente, que foi parte vencida na fase de conhecimento. Então, suponhamos que eu tenha ingressado com uma ação de cobrança em face do João, tenha sido vitorioso, meu pedido foi acolhido, né? A sentença foi de procedência do meu pedido para condenar o João ao pagamento dos 50 mil reais que eu havia cobrado. Como o João perdeu, foi parte vencida, se ele não vier a adimplir voluntariamente essa obrigação, ele vai ser executado por mim. Portanto, vai ser réu, entre aspas, no procedimento de execução. Por que eu não vou chamar o João de réu? Para que eu não confunda as figuras de autor e réu, que são próprias da fase de conhecimento, com as figuras de exequente, credor e executado, devedor, na fase de cumprimento de sentença. Ok, pessoal? É importante lembrar que não é bom confundir a questão de nomenclatura de autor e réu com exequente e executado, porque o autor, na fase de conhecimento, pode ter sido vencido. E aí, se ele perdeu, por exemplo, nessa ação de cobrança, se a minha pretensão foi rejeitada, meu pedido julgado improcedente, eu vou ter que pagar sucumbência para o advogado do João. E aí, nesse caso, eu passo a ser devedora e, portanto, executada. Ok? Então, sempre façam essa analogia. O devedor originário executado no cumprimento de sentença é a parte que perdeu, é a parte que foi vencida, beleza? E no título executivo extrajudicial, o devedor originário é aquele que, via de regra, assume no título a obrigação a ser cumprida, ok? É importante aí diferenciar uma questão quando a gente está falando de devedor executado, que é a distinção entre dívida e responsabilidade. Nós já falamos dessa distinção, só lembrando que a dívida é um instituto de natureza material, né? Ela surge no momento em que a obrigação é contraída, portanto, no momento da celebração do contrato, e ela é uma obrigação de natureza pessoal, né? Via de regra, se o devedor não paga, se o devedor assume a obrigação, é ele que tem que realizá-la. Se ele não paga, é o patrimônio dele que, via de regra, será invadido para o cumprimento da obrigação, ok? Um outro instituto é o instituto da responsabilidade. Responsável é aquele que pode, eventualmente, não ter assumido a obrigação do ponto de vista pessoal, mas que pode ter o seu patrimônio invadido no caso de inadimplemento do devedor principal para cumprimento da obrigação. Via de regra, quem é o responsável originário pelo cumprimento da obrigação é o próprio devedor. Isso significa que, se ele não cumprir a obrigação, o patrimônio dele é que vai ser invadido. Contudo, há casos em que eu posso ter responsabilidade patrimonial de terceiros, de pessoas que não originariamente contraíram a obrigação, mas que podem ter o seu patrimônio invadido para a satisfação da obrigação do devedor principal, do devedor originário. Demos vários exemplos aí em sala de aula. O fiador, o avalista, o cônjuge casado em comunhão de bens, via de regra pelo fato de presumir-se de haver uma presunção de que as dívidas contraídas por um revertem em proveito, da família ou do casal. Né, os sócios, no caso de desconsideração da personalidade jurídica. Há aí uma série de exemplos de responsabilidade patrimonial de terceiros, né? Acontece que essa responsabilidade só vai acontecer caso haja previsão contratual, no caso de fiança ou de aval, por exemplo, ou havendo a possibilidade de responsabilização de terceiros imposta por lei, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Beleza? É importante a gente diferenciar que dívida não é igual à responsabilidade. A responsabilidade é um instituto de natureza processual e ela só surge a partir do momento em que a dívida
ou obrigação não é adimplida, não é cumprida voluntariamente pelo devedor. Ou seja, o momento de nascimento de dívida e responsabilidade é diferente. A dívida surge com o contrato, a responsabilidade surge a partir da inexecução da obrigação prevista contratualmente do inadimplemento. Beleza, pessoal? Normalmente, esses dois elementos estão na mesma figura, no devedor, que assume a obrigação, logo tem que pagar, se não pagar tem seu patrimônio invadido, mas pode ser que a responsabilidade seja atribuída a um terceiro. Nos casos em que, por exemplo, eu tenho fiança, aval e etc, conforme a gente já tratou. Bom, segundo caso de legitimidade passiva, sucessores do devedor originário. Eu vou ter o caso do espólio, dos herdeiros ou sucessores do devedor. O artigo 796 vai dizer o seguinte ao tratar da responsabilidade dos sucessores, herdeiros ou espólio do devedor falecido. Vejam só, o espólio responde pelas dívidas do falecido, mas feita a partilha, cada herdeiro responde por elas, dentro das forças de herança e na proporção da parte que lhe coube. Então, via de regra, pessoal, como a partir da morte e abertura da sucessão, pelo princípio de Sesini, se o falecido deixou herdeiros e patrimônio, esse patrimônio é automaticamente repassado aos herdeiros, tanto o patrimônio no sentido de bens deixados pelo falecido, quanto as dívidas deixadas por ele, são transmitidas para o espólio. O espólio, compreendido enquanto conjunto patrimonial deixado pelo falecido. Isso quer dizer que eu só vou distribuir entre os herdeiros do falecido o residual, ou seja, a partir do momento em que eu pegar o montante de bens deixados pelo falecido e descontar as dívidas, o que sobrar, eu divido entre os herdeiros. Isso quer dizer que o espólio tem que suportar, primeiramente, as dívidas deixadas pelo falecido e o que sobra desse decote aí, que eu vou fazer dessa diminuição, é que eu vou partilhar entre os herdeiros. Então, o espólio, ele suporta as dívidas deixadas pelo falecido, que são transmitidas para que seja feita essa compensação patrimonial. Então, o que acontece? Segundo o artigo 196, o espólio responde pelas dívidas do falecido. A partir do momento em que se faz a partilha, cada herdeiro vai responder não do ponto de vista pessoal, mas do ponto de vista patrimonial, ou seja, ele só responde nos limites, até os limites das forças da herança que lhes foi transmitida, que lhe foi transmitida. Ou seja, o herdeiro ele não pode ser responsabilizado para além daquilo que ele recebeu por ocasião da partilha. Se ele recebe, por exemplo, 20 mil reais de herança, ele só pode responder por dívidas do falecido de até 20 mil. Porque tem que ser feito esse decote. Ele não pode ser, se o falecido, por exemplo, morreu deixando 50 mil de dívida e só foi transmitido ao herdeiro 10 mil, são por 10 mil reais que o herdeiro vai ter de responsabilidade no pagamento dessas dívidas. Ou seja, as dívidas elas não vão além dos limites da força de herança, das forças de herança, ok? Exatamente nos limites das forças da força da herança que foi transmitida aos herdeiros. A partir do momento em que ocorre a partilha, ocorre, conforme eu disse, já expliquei para vocês, o desaparecimento da figura do espólio. Tanto porque não há necessidade mais de não existe mais um conjunto de bens cujos interesses devem ser representados judicialmente, quanto pelo fato de já ter sido atribuída a cada herdeiro a cota-parte correspondente nas forças da herança, né? A cota-parte que lhes cabe no monte-mor que compunha a herança. Não existe mais essa universalidade dos bens e, portanto, os herdeiros têm que ser demandados individualmente. Então, suponhamos que eu queira ingressar com uma execução de título extrajudicial ou com cumprimento de sentença em face de uma pessoa que faleceu. Contra quem eu devo demandar? Quem eu devo incluir no polo passivo de uma execução como parte executada? Bom, se a pessoa faleceu, eu devo incluir o seu espólio devidamente representado pelo inventariante. Até que momento?
até o momento em que não se faz a partilha. Então, havendo patrimônio deixado pelo falecido, eu vou ter espólio representado pelo inventariante. Se o inventário ainda não foi aberto, o espólio representado pelo administrador provisório. Então, eu vou ingressar com cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial em face do espólio devidamente representado pelo inventariante ou administrador judicial. Caso a partilha já tenha sido realizada, a gente tem que ingressar com cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial em face dos herdeiros, que só respondem pela cota-parte nos limites das forças de herança. Só respondem pela cota-parte que lhes foi transmitida por ocasião da partilha nos termos do 796. Beleza, pessoal? Um outro legitimado aí derivado ou superveniente é o novo credor que assume a obrigação com consentimento do credor. Perdão, o novo devedor que assume a obrigação com consentimento do credor. A obrigação resultante do título executivo. É o caso da assunção de débito, ou seja, eu substituo a figura do credor. Eu substituo a figura do devedor. Obviamente, com a anuência do credor. Por que eu preciso da anuência do credor? Porque eu vou tirar a garantia patrimonial, é dele, credor, que vai cobrar. Se eu substituo a figura do devedor, a depender de quem vai ocupar o polo passivo agora, pode ser que o credor fique sem qualquer garantia patrimonial. E, portanto, ele tem que consentir, anuir, né? Ele tem que concordar com a substituição que é feita do devedor originário, né? Então, por exemplo, se eu devo 10 mil reais para o João, para que haja substituição minha, Camila, da figura de devedora, por exemplo, pelo Rafael, o João tem que concordar que o Rafael vai assumir a obrigação no meu lugar. Porque vai que o Rafael não tem patrimônio para pagar o João, né? Ele não é obrigado a concordar. Para que haja assunção de débito, é necessário a concordância, a anuência do credor. Beleza? E aí, no caso de assunção, o novo devedor da obrigação vai ser executado, tanto no cumprimento de sentença quanto na execução de título extrajudicial. Eu tenho ainda, pessoal, os casos de apenas responsabilidade, os apenas responsáveis como sendo legitimados passivos em procedimento de execução, de cumprimento de sentença ou executivo, ou de título executivo extrajudicial. Os responsáveis são aqueles que não são devedores originários, mas que se responsabilizaram, seja por ocasião de um contrato, seja por disposição legal, pelo adimplemento da dívida que eles não contraíram pessoalmente. São as hipóteses típicas, por exemplo, de fiança, de aval, dos casos previstos no artigo 700 deixa eu só conferir aqui. 790, que trata dos casos de responsabilidade patrimonial de terceiros. Então, como apenas responsáveis, não devedores originários, mas que pagam com seu patrimônio pela dívida assumida por outra pessoa, eu vou ter o fiador judicial. O fiador judicial é aquele que assume a obrigação por via de termo dos autos, nos casos em que a lei ou o juiz estabelece que seja ofertado algum tipo de garantia. Então, o fiador judicial é aquele, caso haja determinação de necessidade de prestação de uma caução, enfim, que a parte indica e o juiz nomeia, e aí ele assume a obrigação de garantir o pagamento da dívida no caso de eventual necessidade, ele assume a obrigação de afiançar por termo nos autos, né? Obviamente, se o fiador ele paga no lugar do devedor principal, ele se subroga nos direitos do credor originário e tem direito de ação regressiva em face do devedor originário e legitima-se no manejo de execução forçada, conforme previsto no artigo 832. E essa execução pode se dar nos mesmos autos da ação originária.
tanto no caso de fiança convencional, que é aquela feita por ocasião do contrato, estabelecida por ocasião do contrato, quanto no caso da fiança judicial, que é essa justamente solicitada pelo juiz e assumida pelo fiador por via de assinatura de termo nos autos, existe uma previsão legal, a lei assegura o chamado benefício de ordem. O que é esse benefício de ordem? Benefício de ordem é a possibilidade de o fiador nomear bens do próprio devedor que estejam livres e desembargados e que possam fazer frente ao pagamento do débito, né? Ele tem o direito de, antes de fazer com que o seu patrimônio seja invadido, de permitir que seu patrimônio seja invadido para cumprimento da obrigação, indicar bens do devedor originário que possam fazer frente ao débito, que possam efetuar o pagamento do valor cobrado, né? Tem direito de indicar primeiro os bens do devedor e só eventualmente no caso de insuficiência patrimonial do devedor é que ele vai ter o seu patrimônio invadido. Pode ser o caso também, pessoal, de o fiador renunciar ao benefício de ordem. Geralmente essa cláusula de renúncia ao benefício de ordem, ela já vem inserida no próprio título executivo. Às vezes eu tenho, por exemplo, um contrato de locação em que o devedor assume essa obrigação de afiançar e essa obrigação de afiançar, ela vem acompanhada da renúncia do benefício de ordem no próprio contrato. Tem uma cláusula que indica que o devedor está renunciando ao benefício de ordem, ou seja, ele pode, a partir desse momento, ser considerado como, ele deve ser considerado a partir desse momento como responsável solidário e não subsidiário com o devedor principal em relação ao cumprimento da obrigação. Então, ele pode ser executado independentemente de qualquer benefício que torne a sua responsabilidade apenas subsidiária. Então, vejam, quando ele tem benefício de ordem, a responsabilidade é subsidiária. Quando ele não tem benefício de ordem, a responsabilidade passa a ser solidária com o devedor principal. Beleza? Mas, via de regra, tendo benefício de ordem, a execução vai incidir primeiro sobre bens do afiançado e só se esses não forem suficientes é que ela vai recair sobre o patrimônio do devedor, perdão, do fiador. O fiador também pode ser extrajudicial, nos casos em que ele figura num contrato, num título executivo extrajudicial, e, portanto, ele vai ser parte legítima da execução, e ter benefício de ordem se ele não tiver renunciado a esse benefício. E aí eu gostaria de fazer a leitura do 794, que trata da questão do fiador. Vejam só, o fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente à penhora. Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor situados na mesma comarca que os seus forem insuficientes à satisfação. O fiador que pagará a dívida poderá executar o afiançado nos mesmos autos do processo. O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem. Todo esse dispositivo resume, via de regra, o que a gente terminou de falar, né? Toda a questão do benefício de ordem e o fato dele gerar uma responsabilidade subsidiária do fiador, a não ser que haja renúncia. Terceira hipótese de responsável é o responsável titular de bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Como assim? Titular de bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Imaginem a seguinte hipótese. Eu, Camila, quero contrair um empréstimo junto ao Banco do Brasil. O banco, contudo, para me conceder esse empréstimo, me exige a prestação de uma garantia patrimonial, ou seja, que eu indique um bem meu como garantia de pagamento da dívida, só que eu não sou patrimonializada, eu não sou proprietária de nada, logo eu não tenho que indicar para o banco. O que eu faço então? Procuro pelo meu pai, pergunto, pai, você tem alguma coisa que o senhor pode me ceder em garantia de pagamento de um empréstimo que eu vou obter junto ao Banco do Brasil? E o meu pai, tudo bem, minha filha, como eu sou proprietária de muitas coisas, eu permito que você ofereça uma sala da minha propriedade em garantia para pagamento do empréstimo que você vai contrair junto ao banco. E aí,
meu pai permite a constituição de uma garantia real, por exemplo, uma hipoteca sobre essa sala que é de propriedade do banco. O banco, então, que é de propriedade dele, eu, então, obtenho um empréstimo junto ao banco e, em seguida, ofereço, né, para fechar esse negócio com o banco, ofereço a sala do meu pai em garantia e, consequentemente, outorga-se uma hipoteca em nome do banco. O meu pai é titular deste bem, é proprietário desse bem que está vinculado ao Banco do Brasil por garantia real de pagamento do débito. Ou seja, eventualmente, se eu não pagar a dívida, a coisa dada em garantia vai ser penhorada e pode ser repassada ao banco, seja através de adjudicação ou através de alienação, para que aquele patrimônio seja transformado em dinheiro e o valor arrecadado revertido ao banco como forma de pagamento. Então, a execução vai incidir sobre a coisa dada em garantia. Logo, o responsável, meu pai, titular da coisa, proprietário da coisa, é que vai ser responsabilizado pelo pagamento da execução. Ok, pessoal? Um outro responsável é o responsável tributário, assim definido pela legislação tributária. O CTN, ele define lá no artigo 121 caput que responsável é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária. Pode não ser diretamente o contribuinte, aquele que gerou o fato gerador do tributo, mas essa pessoa tem responsabilidade no recolhimento daquele valor relativo ao imposto, ao tributo, né, ou contribuição pecuniária. Exemplo, é um empregador no caso da prestação de serviço efetuada pelo próprio empregado, né? O empregado, via de regra, é o contribuinte porque ele gera o fato, né? Ele é que provoca o fato gerador do tributo, a relação laborativa. Contudo, o empregador é que é responsável, via de regra, caso o empregado tenha carteira assinada, no recolhimento da contribuição previdenciária, que é um tipo de tributo. Então, o INSS, assim como o FGTS, é via de regra retido na fonte, né, pelo próprio empregador, porque ele é responsável pelo recolhimento tributário do empregado e, portanto, ele pode ser contra ele pode ser manejado uma execução de contribuição previdenciária que deixou de ser paga, por exemplo, né? Também é o caso de responsável, pessoal, o avalista. O avalista é aquele que concede aval no título de crédito. A responsabilidade do avalista é solidária com o devedor principal. Ele não tem benefício de ordem e aí a diferença para o fiador, né? E aí algumas outras observações, pessoal. Uma pergunta. O empregador, ele pode ser executado com fundamento em sentença condenatória proferida em face do seu empregado? Estou perguntando isso porque existe aquela regra da responsabilidade civil de que o empregador responde, via de regra, pelos atos praticados pelo seu empregado que causem danos a terceiros no exercício da função. E a pergunta é, neste caso, se apenas um empregado é que foi responsabilizado numa fase de conhecimento anterior, pode o empregador entrar no cumprimento de sentença? Se apenas o empregado foi parte na fase de conhecimento anterior e recebeu uma sentença condenatória que impôs a ele o pagamento de uma indenização, por exemplo, pela prática de um dano praticado, ainda que seja no exercício da função da atividade laborativa, o empregador dele pode ser responsabilizado? A resposta é não, pessoal. Por mais que exista essa possibilidade de responsabilização prevista na lei civil, o cumprimento de sentença ele tem contraditório limitado. A impugnação ao cumprimento de sentença ela fixa, né, um rol de matérias taxativo que não permite que o devedor se defenda de tudo enquanto há. Então, para que o empregador ele possa ser executado na fase de cumprimento de sentença, ele tem que necessariamente ter participado da fase de conhecimento. Ele tem que ter sido incluído pelo autor originário da ação, parte vitoriosa e, portanto, exequente, na fase de cumprimento de sentença, ele tem que ter sido incluído como réu.
porque naquela oportunidade é que vai ser dada a ele, naquela fase de conhecimento é que vai ser dada a ele a oportunidade de se defender, exercer contraditório amplamente. No cumprimento de sentença, não, ok? Então, o empregador ele só pode figurar como executado se ele tiver sido incluído pelo autor da ação na fase de conhecimento, como réu, ok? Por fim, pessoal, duas observações. É possível litisconsórcio em procedimento de cumprimento de sentença ou execução de título extrajudicial? Perfeitamente possível a formação de litisconsórcio, tanto do ponto de vista ativo, mais de um exequente, quanto do ponto de vista passivo, mais de um executado. Aqui, contudo, é importante destacar uma regra em relação à existência de cumulação de execução, que é a regra que está no artigo 780, que vai dizer assim: o exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Então, no caso de eu ter mais de uma pretensão executiva, por exemplo, se eu tiver 2 cheques, 2 títulos executivos extrajudiciais, um cheque, uma nota promissória, um contrato e uma nota promissória, né, 2 cheques, enfim, 2 títulos diferentes, eu posso reunir esses 2 títulos numa mesma ação de execução, e essa regra é importante não para o cumprimento de sentença, mas para a execução de título extrajudicial. Então, se eu tiver 2 títulos diferentes, eu posso juntar na mesma ação? A ideia é que eu posso sim juntar os 2 títulos na mesma ação, desde que o executado seja o mesmo, desde que o juízo competente para cumprimento da obrigação, que via de regra é o foro do domicílio do executado, também seja o mesmo para os 2, e seja idêntico o procedimento executivo. Então, por exemplo, se eu tiver um título com obrigação de pagar e outro título com obrigação de fazer, eu já não posso acumular via de regra. Por quê? Porque aí eu vou ter ações de execução fundadas em título executivo extrajudicial de procedimentos de ritos diferentes, o que impede a acumulação de execução. Eu tenho que ter o mesmo devedor, não posso ter devedores diferentes, é o mesmo executado, eu tenho que ter o mesmo juízo competente para as execuções e eu tenho que ter idêntico procedimento, o mesmo procedimento. Beleza, pessoal? Mas o litisconsórcio, via de regra, é permitido sim. Lembrando que, no caso de cumprimento de sentença, é importante destacar o seguinte: suponhamos que eu tenha um contrato de aluguel, no caso. Esse contrato de aluguel foi firmado pelo locador, proprietário da coisa, pelo locatário, que é quem aluga, e o locador exigiu do locatário um fiador, para que esse fiador possa ser responsabilizado patrimonialmente caso o locatário não pague o valor do aluguel. Imaginemos que o locatário esteja inadimplente. O locador quer retomar o imóvel, mas o locatário não quer sair de lá. Aí, o locador ingressa com uma ação de despejo cumulada com cobrança de aluguéis em atraso. Para que o fiador seja responsabilizado pelo cumprimento da obrigação de pagar, ou seja, por pagar os valores de aluguéis em atraso, ele tem que ser incluído na fase de conhecimento dessa ação de despejo. Ele não pode ser incluído apenas na execução, pelo mesmo motivo indicado no tocante à hipótese do empregador. Vejam, nessa fase de conhecimento da ação de despejo, que vai ser encerrada com a prolação de uma sentença que julga procedente ou improcedente ou parcialmente procedente a pretensão, existe o direito de exercício de contraditório amplo por parte dos réus incluídos na ação. No cumprimento de sentença, isso não existe. Portanto, para eu poder responsabilizar o fiador, é necessário que ele seja inserido desde o início do processo na qualidade de réu, né, no polo passivo da ação. Essa regra, pessoal, ela encontra expressa previsão legal lá no artigo, deixa eu ver. 500 e
gente, não tô achando aqui. No próximo vídeo eu falo para vocês, eu não marquei o artigo aqui. E agora tô tendo uma dificuldadezinha de poder achar isso para vocês. Mas a gente vai falar de impugnação ao cumprimento de sentença e a gente volta nessa questão. Fato é que, como existe uma limitação de exercício do contraditório, via de regra, eu só posso incluir no cumprimento de sentença aquele que participou da execução, da fase de conhecimento. Eu não posso querer incluir pessoa que não esteja como participante da fase de conhecimento, porque eu vou ter uma limitação de exercício do contraditório, ok? Ponto final aí, para encerrar a nossa aula, é a possibilidade de intervenção de terceiros em procedimento de execução. É possível ou não? Denunciação da lide, chamamento ao processo, assistência, amicus curiae e desconsideração da personalidade jurídica em procedimento executivo. A começar pelo procedimento em que se permite, em que se admite a intervenção de terceiros, que é a desconsideração. É possível a desconsideração? Não é só possível, como é mais que justificável, porque a desconsideração, ela se justifica a partir do momento em que a empresa já não tem mais patrimônio para responder pelas dívidas contraídas por ela. Então, a execução é justamente a fase onde vai se dar via de regra, a desconsideração. Agora, no tocante às demais formas de intervenção de terceiros, como assistência simples ou litisconsorcial, amicus curiae, chamamento ao processo e denunciação da lide, não há possibilidade de se admiti-las em processo de execução, pelo simples fato de que essas formas estão relacionadas à atividade cognitiva. Se discute ou não a possibilidade de responsabilização de terceiros e no processo de execução, seja de título executivo judicial ou extrajudicial, a gente já tem a questão da responsabilidade definida, já existe certeza, liquidez e exigibilidade. Não se discute mais um objeto litigioso, né? E, portanto, eu não vou abrir para o contraditório amplo, como eu disse. Beleza, pessoal? Então, desconsideração é possível, chamamento não, denunciação não, amicus curiae não, assistência simples e litisconsorcial também não. Há alguns autores, como o Daniel Assunção, que defendem a possibilidade de assistência, ok? Que assistência ela não teria nenhum prejuízo aí no procedimento de execução, mas essa é uma posição minoritária. Ok, pessoal? Voltamos já contra a aula. É isso e espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estou à disposição e já tem exercício para vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau.